Olá, graça e paz, vos sejam multiplicadas. Um ótimo dia para você. Hoje é quarta-feira e nós essa semana estamos falando sobre a justificação pela fé. Então, se você, por algum motivo, não ouviu os devocionais de segunda e de terça, é muito importante que você ouça para ficar mais claro a compreensão da palavra de Deus. Amém? Hoje eu quero ler Gálatas, capítulo 2, versículo 21. E diz assim: o apóstolo Paulo: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Olha só, vou repetir aqui para você. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, o que o entendimento correto da sua justiça tem a ver com esperar que algo bom aconteça com você hoje? Por que algo vai acontecer com você, algo bom pode acontecer com você hoje? Então, é o entendimento correto da justiça. Ok? Então, presta atenção. Muitos crentes associam a justiça a uma lista de coisas que precisam fazer. E se conseguirem concluir esta lista, então eles se sentem justos. Ao contrário, quando falham no seu comportamento, eles se sentem injustos. Mas essa é a definição e a compreensão errada da justiça. Veja bem, qual que é a compreensão errada? Se sentir justo ou se sentir injusto. Se fez tudo correto, se sente justo. Se fez algo incorreto, se sente injusto. Então, a justiça de Cristo não é dessa forma que acontece. Então, vamos ver o que a Bíblia diz lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu pecado, está falando de Jesus aqui, ele o fez pecado por nós. Então, Deus fez Jesus pecado por nós. Ele não tinha pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Deus fez Jesus pecado para nos fazer nele justiça de Deus. Então, olha só, não somos justos, irmãos, porque agimos bem. Nós nos tornamos justos por causa do que Jesus fez por nós na cruz. Tá entendendo? Olha aqui essa palavra, nos tornamos. Então, não é uma série de comportamentos bons que vai nos fazer justo ou não. Nós nos tornamos justos por causa de Jesus, do que ele fez lá na cruz. A justiça, portanto, ela não se baseia nas nossas boas ações. Ela se baseia inteiramente, completamente na boa ação de Jesus. Então, o cristianismo, ele não tem a ver com agir bem para se tornar justo. Ele tem a ver com crer precisamente em Jesus para se tornar justo. Apenas crer. É assim que se torna justo no cristianismo. Então você percebe que somos condicionados a associar ser abençoados a agir corretamente? É uma coisa normal, é uma condição. A gente fala, se agiu bem, vai ter bênção. Não agiu bem, não vai ter bênção. Então parece que a gente ter um bom comportamento é uma condição para ter a bênção. Então a maioria, né, das religiões, se não todas, elas se baseiam em um sistema de mérito pelo qual você precisa cumprir certos requisitos. Então, por exemplo, dar aos pobres, fazer o bem aos outros, cuidar dos menos privilegiados, para atingir um determinado estado de justiça. Então, nós fazemos essas boas obras pensando em atingir um determinado estado de justiça. Tudo isso parece muito nobre, um ato de abnegação e realmente exerce certo apelo à nossa carne, pois ela gosta de sentir que as nossas boas obras, né, conquistaram a nossa justiça. Então veja bem, quando você faz algo bom para alguém, eu também já fiz, sempre faço, e é muito bom fazer, né, que você puder ajudar as pessoas, faça.
Ajude as pessoas, dê uma oferta, dê uma cesta básica, ajude em alguma tarefa, faça algo bom, isso é muito bom. Mas veja bem, quando a gente faz isso, a gente tem um sentimento agradável. É ou não é? A gente sente, eu fiz algo bom hoje. Como é bom fazer o bem para as pessoas. A gente se sente bem. Só que aí está um problema. É nessa hora que a sua carne, sentindo bem, você pode pensar, puxa, eu fiz algo bom. Eu estou me sentindo tão bem. Eu acho que Deus também está se sentindo bem comigo porque eu fiz isso. Eu acho que Ele vai me abençoar porque eu sou tão bom. É aí que você cai no erro. É aí que você cai na justiça própria. Então olha só, Deus, querido, Ele não está olhando para a sua nobreza de fazer coisas boas, para os seus sacrifícios. Deus não está olhando para as suas boas obras para poder justificá-lo e por isso abençoá-lo. Ele só está interessado na humildade de Jesus lá na cruz. Então ele olha para o perfeito sacrifício do seu filho lá no Calvário para justificar você e para tornar você justo. Tentar ser justificado por suas boas obras e tentar dar o melhor de si para guardar aí os 10 mandamentos ou uma lista de boa conduta que você tem aí, você fazendo isso para se tornar justo, você está negando a cruz de Jesus Cristo. Isso é muito sério. É como dizer, a cruz não basta para me justificar. Eu preciso depender das minhas boas obras para me purificar e para me tornar justo diante de Deus. O apóstolo Paulo disse, não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Gálatas 2:21, que nós lemos aqui no início. Então considere com atenção isso que eu vou te falar. Olha o que está escrito na palavra. Ele está efetivamente dizendo que se você depende das suas obras, dos seus atos e da sua capacidade para guardar perfeitamente os 10 mandamentos ou uma lista de boa conduta para se tornar justo, então você está dizendo que Jesus morreu por nada. Meu Deus, nós temos que fugir disso. Então é isso que em vão significa. Jesus morreu em vão. Jesus morreu por nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. O que Jesus fez não é suficiente. Então, não torne inútil a graça de Deus dependendo das suas boas obras para se tornar justo e colocar Deus do seu lado. O sacrifício de Jesus é mais do que suficiente para justificar você, querido. E quando você sabe que é justificado, você pode ter a confiança de que o favor imerecido de Deus está do seu lado e esperar que coisas boas aconteçam com você hoje. Amém, querido? Então, fuja. Esse bem-estar que a carne traz por fazer algo bom, ele é algo ruim para você, porque você perde o favor imerecido. Então você começa a considerar o que você fez algo bom e porque você fez, você vai ser abençoado. Faça coisas boas. Seja trabalhador, né? Seja uma pessoa honesta. Isso é muito bom. Abençoe as pessoas que você puder abençoar. Mas não deixe isso roubar a justiça de Cristo na sua vida. Amém, meu querido? Coloque a mão no seu coração agora e ore assim comigo. Diga, Pai, eu te agradeço, porque o fato de eu ser justo não se baseia no que fiz ou não fiz, mas no que Jesus fez na cruz. Abandono agora as minhas obras para ser justo e simplesmente descanso na obra consumada de Jesus. Ajuda-me a estar firmado na revelação de que só o sacrifício de Jesus me capacita
a ter o teu favor imerecido no meu lado hoje. Diga, o fato de eu ser justo não se baseia nas minhas boas ações, mas baseia-se inteiramente na boa ação de Jesus. Amém, meu querido? Então, recebe essa palavra no teu coração, deixa ela explodir dentro de você, e o seu dia, e a sua semana, e a sua vida, e a sua família serão abençoados tremendamente por causa da justiça de Deus, que é Cristo, que foi colocada em você. Não torne a graça vã, mas confie na obra do Senhor Jesus e creia nisso. Amém? Um ótimo dia para você. Nós nos encontramos amanhã pela manhã com mais um devocional falando da justificação pela fé. Amém? Que Deus te abençoe.